Castro, boa noite, parabéns pela vitória. Luciano Rola, Grêmio TV. Hoje o Grêmio teve algumas dificuldades no primeiro tempo, mas teve tranquilidade, até para entender o jogo pela necessidade. No segundo tempo a coisa mudou, muito também pela entrada do Arthur, deu mais dinamicidade, o Grêmio teve mais embocadura para frente, aonde foi buscar a vitória da forma como foi. Mas o que chama atenção também é que jogadores da frente, e aí eu posso citar Amuzu, Pavon, né, até o TT que entrou, são jogadores que foram operários, também ajudam sem a bola. Uma análise dessa vitória é importante, somada a uma classificação de Copa do Brasil, a uma vitória de Copa Sul-Americana e o clima que fica a partir de agora, porque é uma hora oportuna para convocar o torcedor para terça-feira, para lotar a arena e classificar, e também para fechar contra o Corinthians na semana que vem, um grande clássico do futebol brasileiro. Castro. Boa noite. As minhas primeiras palavras para a equipa, dar os parabéns à equipa, aos jogadores, a forma resiliente como eles estiveram no jogo. Estivemos por baixo do jogo por duas vezes no marcador e conseguimos ter a frieza necessária para ultrapassar esses momentos. Fomos uma equipa madura, uma equipa, mesmo os jogadores que cometeram um ou outro erro não se deixaram afundar e conseguiram ao longo do jogo tornar a vir para cima, e isso deixa-me muito satisfeito, porque é um sinal que posso contar com eles na plenitude que um treinador pode sentir por um jogador, e eu senti isso. Outra palavra para a torcida foi fundamental para nós. Se os jogadores foram fundamentais, a torcida também foi fundamental para nós atingirmos a vitória. Nunca nos largou, sempre nos incentivou, sempre nos apoiou, e a energia vindo de fora, o coração do estádio, que será sempre a sua torcida, bateu forte por nós, e nós conseguimos chegar onde queríamos, à vitória. Obrigado à torcida pela forma apaixonada como se envolve com a equipa e como ao longo de todo este tempo, até hoje, mesmo nos momentos mais difíceis, apesar de todas as ondas muitas vezes que existem, a torcida não se deixa ir e mantém-se fiel. Isso é fundamental para o crescimento do clube e para a continuidade do clube no onda positiva. O jogo teve momentos muito complexos, porque nós sabíamos da responsabilidade do jogo, sabíamos o que queríamos do jogo, mas em determinados momentos o jogo não nos estava a dar aquilo que nós queríamos. E foi preciso ali uma frieza muito grande e percebermos os caminhos que nos podiam levar à vitória, não desistir deles, para chegar lá. Sobre os jogadores que foram importantes na vitória, eu acho que é algo da minha parte injusto destacar este e aquele jogador, quando a equipa trabalhou tanto, foi tão solidária no momento ofensivo, no momento defensivo, teve que ser tão solidária para neste clássico do futebol brasileiro conseguir emergir enquanto equipa e ganhar o jogo. Portanto, eu prefiro não destacar ninguém. Professor, boa noite. Leonardo Bereira, Rádio Grenal. Antes da partida, um jogador foi muito vaiado pelo torcedor, foi o Caio Paulista. Durante a partida, há o erro individual dele no primeiro gol do Santos e o torcedor continua vaiando, até intensificam-se essas vaias. Mas eu gostaria de olhar pelo outro lado, porque alguns jogadores nessa última semana passaram a ser aplaudidos após algumas vaias. O Cristiano Pavon, no meio de semana, marcou gol. Hoje o TT balançou as redes depois de um longo período. Eu queria entender como é no dia a dia o seu trabalho nesse aspecto anímico dos jogadores, justamente porque agora tem mais um desafio pela frente, que é recuperar também o anímico no jogador como o Caio Paulista. Eu acho que o Caio, ao longo do jogo, mostrou a sua resiliência, e se nós retirarmos o erro do Caio, que é um erro grave, e ele sabe que foi um erro grave, foi um erro grave dele e da equipa. A equipa não estava equilibrada como devia estar, e perante uma unidade que o Santos deixou na frente, naquele caso o Gabriel, a equipa devia estar equilibrada de outra forma. E, portanto, o erro dele advém também de não poder ser colmatado por um colega que devia estar e não estava.
Mas ele mesmo ao longo eu sentia a torcida ao longo do jogo. Sim, houve ali momentos de vaia, não estava a gostar da prestação e vaiou. Mas saibam que quando vai a um jogador, o grupo é tão unido, quando vai a um, estão a atingir todos. E todos se unem à volta daquele jogador para o incentivar e para ele seguir em frente. E a equipa uniu-se à volta dele, empurrou, e ele deu uma resposta positiva à equipa e acabou por fazer um jogo de um nível alto após o erro. Mas nós, internamente, aquilo que nós fazemos é dizer-lhes que na vida todos falham e só são derrotados aqueles que não lutam para voltar a vencer. E eles sabem que isso é verdade. E eles lutam para voltar a vencer mesmo aqueles que erram e por isso regressam às boas prestações, como foi os casos dos jogadores que falou. Castro, boa noite. Repórter Marcos Souza, do Jornal 0 Hora. Queria questionar o senhor, o seu trabalho nesses 5 meses, né? Tem se destacado pela capacidade de incorporar jogadores, né? Os meninos da base, jogadores como o colega citou agora que vinham em baixa no clube, Pavon, o TT que também não começou a temporada provavelmente como gostaria. A gente tem visto esses jogadores seguidamente sendo recuperados, né? O senhor às vezes tira algum por um período da equipe, mas ele volta depois e tem aparecido bem. Como é que é essa característica do seu trabalho que tem colocado jogadores que muitas vezes a gente não esperava, né? O torcedor não esperava que dariam resposta e vê-los dando acréscimos seguidamente, né? Semana sim, semana não. Um jogador ou um menino da base que surge, Pedro Gabriel, outros que surgiram esse ano vieram, Luiz hoje, por exemplo, né? Tem sido essa dinâmica de ou jogadores da base, jogadores que não estavam em alta e estão se recuperando ao longo do período do seu trabalho. Obrigado. Primeiro, um líder existe para colar, nunca existe para dividir. Se um líder tem a tentação de dividir para reinar, é um mau líder. Um líder deve colar permanentemente o grupo que tem à sua frente. E é aquilo que eu tento fazer todos os dias. Tenho uma liderança com o coração, não sei liderar de outra forma. Não sei liderar só com a cabeça, tenho que colocar o coração também na liderança. E quando se lidera com o coração, não se deixa cair ninguém. A não ser que seja uma situação grave de indisciplina, aí deixo cair na hora. Aí não há coração, não há nada para amparar quem faltar disciplinarmente a uma regra qualquer que exista no clube. De resto, a minha missão é essa e quando, sabe, ao longo da minha vida eu tive muitos momentos em que me tentaram atirar ao fundo. E eu resisto sempre e resistirei sempre porque assento a minha vida no trabalho e essa mensagem que eu passo para eles, é exatamente aquilo que é a minha experiência de vida. Eu digo-lhes sempre, a melhor forma de nós podermos responder de forma positiva e resolver o nosso problema é ir ao campo de batalha com coragem e colocarmos todas as nossas qualidades em campo. Não é refugiarmos, não é escondermos, não é ficarmos para trás, não é deixarmos de lutar, não é deixarmos de treinar, não é tentar passar as culpas a outros, não é escondermos. Portanto, é essa experiência de vida que eu lhes passo e passarei sempre. A eles, aos meninos mais novos, a toda a gente. Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Este intenso primeiro semestre está terminando, né? Faltam 2 jogos, o de terça-feira depois do final de semana. Se a gente for fazer uma avaliação geral de tudo que aconteceu no primeiro semestre, o Grêmio teve um título gaúcho, uma Copa do Brasil onde está classificado, uma Copa Sul-Americana onde pode ficar em primeiro lugar no grupo, né? Se ganhar o jogo de terça-feira. E no Campeonato Brasileiro hoje a vitória foi fundamental, mas o Grêmio acho que ainda não está naquela colocação que gostaria. O senhor está terminando esse primeiro semestre com qual sentimento? Vocês acompanharam a equipa desde o primeiro dia e sentem coisas. Eu não acredito que não sintam um crescimento da equipa. Eu acho que sentem. E a avaliação que fez é uma avaliação positiva. E os últimos 10 jogos nós temos uma derrota. Nós hoje sofremos 2 golos, é verdade, mas nos últimos 10 temos uma derrota, é uma equipa que lançou já tanta gente, como disse o colega, recuperou tantos jogadores que não
que não contavam para alguns de vós, não contavam. Foram surpresas, foi o que disse, foram surpresas eles aparecerem. Outros foram surpresas porque nem conheciam. Há jogadores jovens vindos da base que não conheciam enquanto jogadores da equipa A. Eles não tinham minutos, não podiam ter conhecido. Portanto, isso é um trabalho muito árduo, é um trabalho que tem muito apoio da administração. A administração tem sido incansável no apoio. O staff tem trabalhado muito, e falando do staff, dar os parabéns ao Departamento de Saúde pela forma como tem recuperado os jogadores em tempo recorde e os tem colocado à minha disposição. Então é isso, eu acho que a avaliação, não sendo positiva, não, porque gostaria de ter mais esses 3 pontos que estamos à distância do 5º lugar, ou do 7º, ou 6º, acima, 3 pontos, ou 7, 4 do 5º, pronto, não tendo esses 4 pontos, gostaria de os ter, e estaria ali em 4º, 5º lugar, isso eu faria uma avaliação positiva. Neste momento não posso fazer uma avaliação positiva, mas posso entender que o trabalho está numa direção boa, que poderemos atingir boas coisas ao longo da época. O que é que são essas boas coisas? São tantas que não interessa especificá-las. Luiz Castro, boa noite. Paulo Nunes, Rádio Guaíba. Quero pegar ainda um ponto do jogo de hoje, dessa vitória que o Grêmio teve, e do que foi o jogo, da intensidade também. Em outras respostas, tu usaste tuas palavras, né? Diz que momentos complexos, né, dentro do jogo, e falou da resiliência, né, do time para conseguir essa virada, ainda mais estando 2 vezes atrás no placar. No primeiro tempo, me pareceu que o Santos teve um pouco mais de domínio do meio-campo. E no segundo tempo o Grêmio conseguiu esse amplo domínio, principalmente da entrada do Arthur, pela qualidade que ele tem. Queria entender de você a mudança que você fez no intervalo com os jogadores, para que o Grêmio pudesse mudar essa figura no segundo tempo e ter esse domínio maior em cima do Santos, que vinha no primeiro tempo com um pouco mais desse domínio. Obrigado. Sim, o Arthur é um jogador com qualidades muito específicas para a posição. É um jogador que guarda, que muda de direção, que faz coisas que não é previsível no jogo, e essa imprevisibilidade deixa o adversário desconfortável. Há jogadores depois mais previsíveis, mas ao lado dele tem que ter alguém que seja um pegador constante, um homem que vá à frente, que vá atrás, que vá ao lado, que apague fogos, e esse homem, o Pérez hoje teve um nível muito alto, passa de forma discreta, se calhar até passa ao lado de as pessoas fazem análise ao jogo, mas a prestação do Arthur tem muito a ver com o Pérez, aquilo que o Pérez fez ao longo da segunda parte, a forma como ele roubou, como ele chegou, como ele conseguiu equilibrar a equipa numa zona determinante, onde o Santos estava a ter alguma ascendência no primeiro tempo, e por isso chegava com mais capacidade em cima da nossa linha defensiva, e isso fez com que também o posicionamento, também retificámos um pouco o posicionamento do Bright, e tudo isso, e mais liberdade para os pontas virem buscar dentro, e isso desmontou um pouco aquilo que nós não estávamos a conseguir fazer. Ao acontecer isso pelo lado direito com o TT entra bem no jogo, com a missão clara de vir pegar espaços mais interiores para libertar mais o Pavão aproveitou bem os espaços do TT e as combinações, o TT acaba por estar numa assistência e num golo, e acaba por ter o segundo golo nos pés mesmo a acabar o jogo. Portanto, tudo isso foi fruto do trabalho deles. Eles trabalharam muito e quiseram muito ganhar o jogo, e foram à procura de tudo aquilo que eram soluções num jogo de grande complexidade. Esteve muito difícil o jogo, teve ali momentos muito tensos. Foi um grande jogo de futebol. A segunda parte é uma grande segunda parte, penso que é dos nossos grandes bocados de jogo. Não estou a dizer que seja o melhor, porque tivemos aqui grandes momentos em casa já, mas sim, a equipa esteve muito bem, fundamentalmente na segunda parte. Luiz Castro, boa noite. Leonardo Boff, Bandeirantes. Eu quero continuar nesse setor do meio campo, porque mais uma vez o Leonel Pérez e o Eric Noriega, eles começam a partida. Eu gostaria de perguntar para o senhor se você acredita que esses dois jogadores, eles se complementam junto no meio campo, que eles fazem uma boa dupla atuando, e também hoje o Matias Vijaçante volta ao banco de reservas, se esse jogador também pode ganhar uma minutagem antes da parada para a Copa do Mundo. Obrigado.
Vila Santa pode ganhar minutos, se trabalhar para ganhar os minutos e for melhor que os colegas no treino, ganha minutos. Se ele não estiver ao nível dos colegas, os colegas estiverem melhor que ele, não ganha minutos. Ganham minutos através daquilo que fazem em treino. Quando podemos treinar. Sobre quando nós temos um Bright White e um Vini na frente, temos que ter, e temos um Amuso e um Enamorado, temos que ter um meio bem consistente no meio, um corredor central bem consistente. O Pérez, o Noriega não é tão marcador como é o Pérez, mas é um jogador que com bola consegue descobrir mais espaços do que o Noriega, do que o Pérez. O Pérez é um jogador mais linear naquilo que é o seu passe e o descobrir colegas. O Noriega consegue passar mais bolas longas, consegue mais descobrir o entre linhas. Se eles se complementam, há dias que se complementam, há outros que não se conseguem complementar em função daquilo que é o adversário. Hoje, ao longo da primeira parte, o adversário criou-lhes muitos problemas na saída de bola e não conseguiram ser um complemento um ao outro. Aqui, Castro, boa noite. Rafael Fávero, do GE. Globo. Queria saber qual a avaliação que o senhor faz da dupla Bright White e Carlos Vinícius desde o início de uma partida. Isso não havia acontecido ainda. O que deu certo, o que não deu certo, e essa dupla pode aparecer novamente desde o início de um jogo? Obrigado. Deu tudo certo porque ganhámos o jogo. Em alguns momentos não deu certo porque não tivemos a capacidade de depois baixar bem onde deveríamos ter baixado para controlar o Santos, fundamentalmente na primeira parte. Temos um MEC também para a posição 10 e é uma luta neste momento entre Bright White e Vinícius na posição de centroavante, é uma luta entre Bright White e MEC na posição de meia, e não podem jogar todos, mas é bom ter soluções e boas para os lugares. Portanto, há quem prefira o MEC na 10, há quem prefira o Bright White na 10, há quem prefira o Bright White na 9, há quem prefira o Vinícius na 9. Estarei cá eu para decidir em função daquilo que são os treinos e aquilo que eu acho que são os adversários. E aquilo que o nosso jogo pede em função dos adversários. Mas são todos jogadores muito fiáveis, muito dedicados ao trabalho, com personalidade muito forte. Mesmo o miúdo, o MEC, é também de personalidade forte. Ainda temos o Monsalvi que pode também jogar na 10, na meia. Portanto, é bom ganhar soluções, como fomos ganhando, como disse o colega, o TT desapareceu durante algum tempo, tivemos de fazer um trabalho com ele, para ele quando voltasse forte, e é isso que vamos recuperar alguns, outros melhorá-los, todos tentar melhorar para eles disputarem um lugar com grande capacidade, mas gostei da dupla do Vini com o Bright. Aqui, Luiz Nicoliovic, do canal Nicoliovic, Diogo Rossi, repórter. O senhor falou muito sobre a dificuldade do jogo de hoje, mas a resiliência, e em determinados momentos da temporada a gente viu um Grêmio que não conseguiu fazer o que fez hoje. O que o senhor acredita que fez de diferente, tanto o grupo quanto o senhor especificamente, porque hoje a gente viu um Grêmio que não se abalou com os momentos difíceis e muito pelo contrário, buscou muito bem a vitória, tanto diferente também nas individualidades como foi especificamente no momento do TT hoje, que sentiu muito positivamente o gol feito, parece que foi ali um momento que ele extravasou. O que o senhor acredita que fica de lição especificamente desse jogo para que o Grêmio consiga em outros momentos também fazer novamente isso de não se abalar e buscar o resultado ideal? Obrigada. Sabe, um bebê só começa a gatinhar e depois tem o tempo para começar a andar e depois tem o tempo para começar a falar e tudo isso liga-se a ele, a esse crescimento do tempo. E o tempo, a identidade, o mais difícil de criar é uma identidade da equipa, uma equipa totalmente nova. E a equipa perceber uns e perceber os outros e criar essa identidade e essa mentalidade. Essa mentalidade tem se instalado nos últimos tempos e eu fico muito feliz dessa mentalidade vencedora e de resiliência se ter instalado. Não só aqui, no Bahia também fomos resilientes, não ganhámos, mas fomos resilientes, passámos momentos muito, muito difíceis, extremamente difíceis, mas aguentámos-nos em função daquilo que era o contexto, aguentámos, não ganhámos, mas saímos inteiros dentro do campo. Depois, daí já fomos lá ao Confiança, não jogando bem, aguentámos-nos. E depois viemos para casa e tínhamos que ganhar
e também não fizemos um jogo fantástico, mas aguentámos, estivemos fortes, fomos resilientes, quisemos, procurámos, não da melhor forma muitas vezes, mas fomos. E é isso, isso instala-se, isso precisa de tempo. Nós, a identidade, aquilo que marca uma equipa é a forma como ela pensa, como ela trabalha, como ela reage, como ela ao longo da época consegue ficar num nível bom debaixo de muitas dificuldades. Ainda há muito trabalho pela frente, ainda há muita coisa a construir, ainda estamos nos primeiros momentos da equipa, daí estarmos numa posição desconfortável, não estamos na posição que queríamos, não é por termos ganho hoje o jogo que entramos num nível de conforto, nós sentimos desconfortáveis, não é o que queremos mais, mas é com essa identidade e esse caráter e essa resiliência que vamos querer mais. O tempo está a ser determinante para a construção. Mister, boa noite. Bruno Abchecker, Rádio Imortal. O senhor falou sobre um time resiliente, um time que conseguiu hoje, apesar de sofrer os gols e com falhas individuais, conseguiu dar a volta por cima, e hoje teve um grande exemplo de retomada de confiança, quando tivemos dois exemplos de talvez perda de confiança do Caio Paulista e do Enamorado, um exemplo positivo de confiança que foi a retomada do TT, ele conseguir marcar um gol e ter todo o apoio da torcida, também do elenco. Qual é a importância de, nesse momento decisivo da temporada, o Grêmio precisando vencer a próxima partida para eliminar 2 datas de repescagem da Copa Sul-Americana, contar com um jogador desses que a torcida espera tanto pelo valor que foi investido na contratação, por nunca tê-lo visto no profissional até a chegada dele nessa temporada? Qual a importância de ganhar o TT nesse momento da temporada? Eu tive algumas conversas com o TT, porque falo com conhecimento de causa. Ele foi meu jogador no Shakhtar e ele na altura era um menino de 18 ou 19 anos quando eu o apanhei, e eu sempre percebi nele, e ele jogava no meio do Marlos, do Tyson, do Stepanenko, Piatov, jogadores de seleção, e ele era um menino que jogava, e jogava com um caráter forte. Ele fazia o seu trabalho, já na altura fazia o seu trabalho, não queria saber nada, focadíssimo. Champions League era igual a campeonato, a Liga Europa era igual a campeonato e à taça da Ucrânia, à Copa da Ucrânia, era tudo igual para ele sempre muito focado. Eu sei da personalidade dele, e sei. Só que também lhe disse, amigo, como estão as coisas, eu vou ter que esperar a hora certa para a ver se esquecem daquilo que tu fizeste não tão bom, que é para depois, na hora certa, nós mostramos e tu mostras aquilo que tu és, enquanto jogador, enquanto pessoa, e o teu caráter. O caráter dele sempre foi mostrado em treino, sempre trabalhou muito em treino, só que eu sabia que não era a hora certa de o colocar, tinha que colocar na hora certa. E não é fazer uma avaliação positiva daquilo que eu faço, mas é só para dizer que eu faço as coisas em consciência, não é porque gritam para mim ou me falam para mim de forma ofensiva que eu vou mudar aquilo que é a minha consciência. E foi aquilo que eu fiz com o TT. E fico muito contente porque o Enamorado não consegue aguentar um campeonato todo, e as provas todas estamos metidos, o TT não consegue as provas todas, temos de ter 2 jogadores no mínimo para cada lugar e os 2 jogadores competentes, e o TT dá-me essa tranquilidade. Para mim é muito bom, para a equipa é muito bom, a equipa está muito feliz, porque, como eu lhe disse, quando o jogador é vaiado a equipa sente, e quando o jogador volta a ser aplaudido a equipa também sente. E a equipa hoje estava muito feliz com os casos do Caio Paulista, de ele ter recuperado ao longo do jogo a confiança para fazer um grande jogo, e estava muito feliz com o TT e com o Pavon, porque foram jogadores que sofreram muito no caminho. Nestes momentos aproveitamos para recordar tudo e para reforçar o grupo, e foi a vitória. Não são só boas pelos 3 pontos, as vitórias são boas por aquilo que o grupo absorve como exemplo para o futuro. Luiz, aqui Eduardo Picão da BGTV.
Queria perguntar a você a respeito de duas individualidades especificamente, e a primeira delas é o Villasanti, que você citou há pouco, e eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, porque o Villasanti se lesiona no Grêmio, fica um longo período fora, sempre foi uma das lideranças do elenco, e eu queria entender de você qual a importância desse retorno dele e como você vê a utilização desse jogador dentro do seu time, aonde você vê esse encaixe do Villasanti no time. E também uma segunda, porque você falou sobre os camisas 10 e não citou o William. É o segundo jogo do William de fora. O que está acontecendo com o jogador? Eu não citei o William porque o William, para além da 10, faz também a ponta pela esquerda. Então não é aquele, enquanto o Mac assumiu-se como um meia, o Bright White só joga neste momento em corredor central, Monsalvi também em corredor central, e como o William joga nos dois lados, eu não citei o William, mas o William também é o camisa 10. O William está lesionado, está com um probleminha ali, não é uma lesão que nós possamos colocar no boletim de saúde, mas está com algum desconforto. Nós podemos levar com risco a jogo, mas é melhor não levar com risco a jogo quando temos jogadores em pleno para a posição. O Villasanti vai jogar na posição de, quando jogamos com dois volantes, um dos dois volantes não joga na meia. Ele poderá ir lá, mas não é essas características do Villasanti. Jogará sempre naquilo que é um registro do jogo, como um Arthur, como não é um jogador que é um jogador que chega à frente, mas gosta de chegar à frente a partir de trás. E conto muito com ele, a recuperação dele. Vamos ver. Hoje teve o prémio, já está na lista. Agora vamos ver quando é que lhes damos o prémio, através do trabalho dele, de ir à equipa fazer minutos.